bom dia, boa tarde para quem vai assistir em um outro momento, boa noite para quem está aqui com a gente ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar o pessoal começar a chegar. Então, hoje a gente vai bater um papo mais do que especial com o meu querido Gustavo. Pois é, ele já chegou por aqui, a gente já vai chamar, que é para não perder tempo. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Perguntem, comentem. E também gostaria de pedir, aproveitando aqui, para vocês entrarem, se assim desejarem, entrar no meu canal do YouTube, o Sementes de Luz com Dilma Oliveira, e vai lá, dá uma força pra gente. Curte, compartilha, comenta, se inscreve. Isso vai ajudar bastante a gente a espalhar, né, esse nosso trabalho por aí, certo? Vamos convidar aqui já, chamar já o meu convidado, para a gente não perder tempo. Mandem as perguntas, fiquem à vontade, a casa de vocês. Boa noite, Florzinha. Ah, minha linda, minha mana linda. Cadê? Ai, eu adoro essa sensação assim, sabe? Quando o convidado tá entrando assim, dá uma... O coração fica em festa, você diz assim, eba, conseguimos! Gente, sabe por quê? Eu vou explicar direitinho. Eu fico pensando quantos séculos foram necessários para esses reencontros aqui. A gente sabe que isso não é à toa, a gente não se encontra à toa, sabe? Então, Gustavo, eu só quero dizer para você, meu amigo, seja bem-vindo, sinta-se em casa. E Muito já obrigado. vamos começando, se apresenta para o pessoal, fala quem é o Gustavo, o que é que o Gustavo anda aprontando nessa, nessa existência aqui. Fala aí um pouquinho para a gente. Alô, cortou um pouquinho aqui, tá ouvindo? Tô sim, tô ouvindo. Maravilha. Dilma, muito obrigado pelo convite, viu? É um prazer estar aqui contigo, querido. Boa Ó, já tem noite. Boa gente noite a mandando um todos. beijão. Aham. Já vi umas pessoas conhecidas ali, a Rá, querida, fez Ah, mapa demais. comigo também. Adoro os vídeos dela. A Bruxa do Penhasco também, tá ali, que também é conhecida. Uma boa noite a todos vocês. Eu me chamo Gustavo. E então, foi uma jornada para chegar até aqui, não foi pouca coisa, sabe? Foi uma jornada, mas foi uma grande mudança, na verdade, ao longo da minha vida. Que eu comecei com um trabalho naquela época, falando nas questões do A Bruxa do Penhasco e a Elaine, né? Ela tá colocando aqui. Mas sou muito grato por toda essa jornada e quero compartilhar um pouco dela hoje com vocês também, falando sobre os mapas, o porquê que eu caí também nessa vida, né? Com relação aos mapas, à numerologia. O que me trouxe a isso? Claro, isso também vem de uma busca interior minha, que eu já tenho há muito tempo. E os mapas, a numerologia e tudo isso foi me trazendo essas respostas que eu precisava na época, né? E claro, com o passar do tempo também tive despertares profundos, espirituais, o que foi me trazendo mais a minha linha coração dentro da espiritualidade, várias outras nuances que aconteceram, né? Conforme a gente for conversando aqui, eu vou falando, vou contando um pouco da minha história para vocês. Oh, vamos sim. Ó, gente, já vou deixando aqui o meu depoimento em relação ao canal desse moço no YouTube. Cara, eu tô maratonando os vídeos, é muito aprendizado, que é aquilo. Eu assisti o primeiro vídeo, eu fiquei assim, sabe quando você encontra uma pérola assim que você fica em êxtase? Sério mesmo, eu não sou de falar muita coisa assim quando eu não acho não, sabe? Então, eu fiquei maravilhada com o primeiro vídeo que eu assisti. É muito aprendizado. Então, parabéns pelo teu trabalho. Que Meu bom querido. que você está aqui com a gente. E assim, a Rá está colocando aqui que fez o mapa contigo e que foi maravilhoso. Então, assim, aqui nesse canal eu gosto de trazer, de apresentar para o pessoal ferramentas, né? Ferramentas de autoconhecimento, porque a gente sabe que esse é o caminho.
É por aí que a gente vai, né? Não tem outra coisa. Você tem que se autoconhecer, você tem que perceber como é que funciona a tua vida, né? E vamos já entrando então no assunto dessa numerologia, Alcântara. O que quer dizer isso, Gustavo? Explica para a gente, por favor. Só o comentário, que tu comentou aí dos meus vídeos, né? Também foi uma jornada para que eu começasse a gravar, sabe? Foi muito difícil no início. Eu sempre. É interessante porque meus mapas, minha numerologia aponta para esse poder da comunicação que eu tenho, sabe? Mas para eu despertar isso foi um longo processo, porque de certa forma, dentro da minha criação e como que eu assimilei as questões da minha infância, né? O que muita coisa se passou para a sombra, eu abafei totalmente a minha comunicação, sabe? Aquela comunicação mais afetiva, a comunicação sincera, verdadeira e fluida, né? Era totalmente travada, eu tinha receio, eu tinha medos. E os mapas, nesse sentido, me trouxeram... O que eles me trouxeram, né? Eles me trouxeram para onde que eu tenho que ir, um direcionamento, mostrando minhas potencialidades, os meus dons, aquilo que eu tinha, mas para fazer, para chegar lá, né? O que eu não cheguei ainda na automaestria, estou nessa busca, mas para chegar lá, eu tive que fazer uma jornada por mim mesmo, né? A gente não nasce pronto. Às vezes as pessoas acham que tem que estar... a pessoa grava vídeo, uma maior fluidez. Claro, ela tem uma jornada, ela teve um processo, ela teve várias tentativas e erros. Se tu olhar meus vídeos mais antigos, assim, inclusive aqui na página Novo Olhar Mapas, assim, a voz, como eu me expresso, é muito diferente do que é hoje, sabe? Então, essa fluidez que eu tenho hoje foi, de certa forma, uma conquista dentro de uma potencialidade que eu já tinha, né? Que os mapas já revelam. Eu também acreditei, fui atrás disso. E claro, né? Conforme eu fui aflorando uma parte que é essencial também, aflorando a minha essência, né? Cada vez mais, através do caminho do autoconhecimento, que nem tu bem disseste, integrando as minhas sombras, fazendo essas curas passadas, aí começou a vir, então, essa potencialidade mesmo, de fato, né? E não só aquela busca mental por essa potencialidade, mas não, eu comecei a aflorar, de fato, essas potencialidades que, claro, né, tem muito a evoluir ainda, mas que os mapas apontam, né? Então, os mapas são precisos daquilo que a gente traz de potencialidade do nosso âmago, né? Dentro da gente, lá no mais fundo, mas para chegar a acessar essa informação que um mapa, por exemplo, astrológico, um mapa gâmico, numerológico, arquetípico, né? Está querendo dizer, precisa de, uma certa forma, um despertar de consciência também, sabe? Porque simplesmente saber, eu tenho o Sol em Gêmeos, por exemplo, falando dentro da astrologia, né? Isso não, às vezes não vai significar nada para uma pessoa, sabe? Que às vezes tu não trabalha totalmente distoante daquilo que realmente é a potencialidade de essência dela, né? Foi meu caso. Eu trabalhava antes com engenharia civil, antes de chegar na parte... Eu adoro essas coisas. É bem essa reação mesmo que tu fez que as pessoas fazem. É bem isso, sabe? Eu me formei em engenharia. Eu me formei em engenharia lá no Sul, em Porto Alegre. Trabalhei alguns anos, mas eu nunca me encaixei. Eu não me encontrava. Eu sentia uma dor, um vazio. E eu consegui me encontrar, de fato, né? Através de um despertar bem profundo, né? Bem doloroso. Eu passei por noites escuras da alma, que se chama, né, no meio espiritualista. Aquelas dores mais profundas, assim, para que... Hoje eu agradeço, né, para que eu me religasse. Então, fizesse esse religar, né, a minha essência, aquilo que é a minha potencialidade de fato, que é o que os mapas estão revelando. Mas vamos lá, eu dei toda essa volta, agora eu vou começar a explicar do Mapogami. Mas é necessário porque, assim, uma coisa leva a outra, né? A gente precisa entender que para descobrir essas ferramentas, até que a gente chegue nesse ponto aí para relembrar, né, esse contato com algumas dessas ferramentas aí, a gente precisa passar por determinadas quebras a questão egóica, a questão do medo, das inseguranças, dos traumas, e por aí vai, né? Então, é todo um processo comigo mesmo para que depois eu possa utilizar essa ferramenta e auxiliar outras pessoas também. Então, foi excelente você ter entrado por aí, por esse ponto aí. Mas me fala, eu fiquei curiosa agora. Tá lá, né, o senhor engenheiro lá e tudo. O que foi que aconteceu que tu disse, não é isso que eu quero mais não. Teve algum momento assim, que deu esse start? Teve. O que acontece, na verdade, desde a adolescência, eu sempre tive uma dificuldade, assim, de encontrar aquilo que eu gostava de fato, né? Até porque eu não estava ligado à espiritualidade. Depois de um despertar espiritual mesmo, que eu comecei a me ligar a essas questões aí, que eu fui encontrar aquilo que eu gostava, que é o misticismo, o ocultismo,
o estudo espiritualista, né, na linha que eu gosto, os mapas, Sim. toda essa parte psicológica também mais profunda, dentro da psicologia transpessoal, mais holística, né, e assim por diante. Mas antes eu não tinha, como é que eu não ia conseguir encontrar isso de fato se não tivesse esse despertar mais doloroso, né, que eu tive que revisitar e entrar para dentro, porque teve um momento em que a dor foi muito grande, porque eu estava desconectado, eu não sabia o que fazer, eu sabia um que outro trabalho, assim, que eu gostava e depois eu fui entender que ele era mais um símbolo de uma busca interior minha. Por exemplo, na minha infância eu gostava de aviação, sempre adorei aviação, avião. E depois, mais tarde, depois do despertar, depois do autoconhecimento, eu fui entender que era um símbolo ali para mim de liberdade, né? Uma libertação. Estava pedindo para que eu saísse daquele seio, saísse daquele momento que eu estava vivendo, de certa forma, mais na zona de conforto, na cegueira, né? E ir para novos horizontes, né? Pega o avião e viaja, vai explorar a ti mesmo, né? Então eu comecei a ver, tanto que eu entrei num curso de planador, gostei muito, mas eu não senti que era meu trabalho, sabe? Isso antes de despertar, assim, espiritualmente. Então eu fui passando por vários processos, até que em 2019, 20 ali, aí começou uma dor muito profunda, sabe? Depois que eu já tinha me formado, estava trabalhando 2 anos com engenharia, já estava me doendo trabalhar com uma coisa que eu não via significado, que eu não via sentido. E eu comecei a mergulhar mais a fundo. O que eu vim fazer aqui de fato, sabe? Então, por isso que os mapas, de certa forma, né, essa grande busca que eu tive ao longo da minha jornada, vem de encontro com a ferramenta que eu trabalho hoje, né? Foi uma jornada, foi uma busca difícil, dolorosa no início, né? E depois, conforme foi aflorando, eu fui entendendo e aceitando a minha essência, aceitando aquele caminho que ela estava propondo, né? Eu fui me ligando muito mais e tendo uma satisfação dentro do meu trabalho, que eu descobri que é com os mapas, ajudar as pessoas a se encontrarem, porque essa foi uma dor muito grande no meu passado, né? Então, é algo que, para mim, é muito gratificante dentro desse sentido. Uhum. Mas, vamos lá. Vamos Falar lá. da ferramenta ogâmica, né? A OGAM. Essa ferramenta do mapa ogâmico que eu trabalho, principalmente, né? Eu também trabalho com outras, ela é de origem celta druida. Essa linha também espiritualista foi uma linha que aflorou no meu coração, né? Foi uma coisa que, eu sinto que é a minha linha, assim, de coração. Claro, eu sou uma pessoa universalista, mas é aquela linha que eu tenho, sabe aquele aconchego que tu se sente em casa? É Sim. a parte celta druida, né? E a Ogã, então, ela é uma escrita sagrada druida. Para se assemelhar, né? O que pode ser mais próximo que isso? De repente, as runas, para que o pessoal Sim, conheça, né? As runas. aham. Sim, achei muito parecido com as rondas. Me Isso, lembrou os filmes. exatamente. Então, o mais próximo, assim, dentro de... Para ter uma explicação do que são as Ogãs, que não é muito conhecida, né? São as runas, nesse sentido, porque elas são uma escrita sagrada celta druídica, né? Mas a energia das runas e a energia das Ogãs são bem diferentes, tá? Essas Ogãs, então, é um dialeto, uma escrita sagrada que eles não utilizavam que nem a gente usa o nosso alfabeto, assim, para escrever livros, para escrever, enfim, para conversar, para falar, né? Elas era uma escrita que tinha uma energia por trás, que nem as runas nesse sentido, claro. Novamente falando, são energias diferentes. Mas elas também trazem certas virtudes, certos arquétipos, por isso que eu estou unindo essas ferramentas, né? O mapa arquetípico, inclusive dentro dos atendimentos agora eu estou começando a atender com a parte astrológica, né? E assim por diante, junto com a leitura do mapa ogâmico, né? Então, elas representam essa energia por trás, dentro dessas 25 escritas, né? E, além disso, essa energia, ela é simbolizada e representada também pelas árvores sagradas que os celtas e os druidas cultuavam, né? Aí tem, no início, assim, foi muito difícil, assim, tá, mas será que é verdadeiro, né? Eu tinha essa dúvida, será que é verdadeiro? Como é que uma árvore, como é que essa parte vai ter uma numerologia, vai trazer uma impressão, uma energia, como é que eu, né, entender a fundo essa parte mais oculta, por que que isso é tão significativo de fato, né? Sim. E eu encontrei respostas em vários lugares, né? Em vários lugares. No livro, por exemplo, Autobiografia de um Yogi, dentro da astrologia, nos gênios Tô vendo, célticos. O gênio céltico pela quarta vez já. é muito. Esse aqui também, o gênio céltico, um Invisível, de Leon Denis, que ele fala, né, da força do poder que as árvores trazem, o que elas trazem. Inclusive, eu deixei aqui um trecho depois, até para fazer uma leitura. Então, eu fui buscando se isso era verdadeiro. Tem no livro O Consolador, do Chico Xavier também, né? Na psicografia de Emmanuel,
e que é de perguntas e respostas também, na questão 140, 141, 142. Eles falam lá sobre a numerologia, sobre a astrologia, né? Se elas têm influência de fato. Aí eu fui compreendendo, através, claro, dos estudos espiritualistas, o porquê, o que estava por trás disso tudo, né? Aí eu entendi essa questão do planejamento encarnatório, tudo isso que envolve, né, essa energia que a gente traz de outras vidas. Porque imagina, a gente não vai viver uma regência de um arquétipo, né? Ou de uma Ogã ali que não está distoante com aquilo que a gente veio aprender, sabe? Ah, se numa vida passada, se eu tenho o dom da comunicação, por exemplo, se eu gosto da energia do ocultismo, Deus não vai querer me forçar para colocar num outro trabalho lá, por exemplo, sabe? Não. Eu vou entrar, eu vou reencarnar com um mapa, seja astrológico, seja ogâmico, seja numerológico, que vai dizer, todos eles vão dizer uma energia bem parecida. Não, olha, tu tem uma propensão para tais dons, né? Essa é uma potencialidade tua, da tua essência, é isso que a tua essência gosta, e assim por diante, sabe? Então, eu fui compreendendo mais a fundo o que envolvia isso. Aí, tá. Também tive confirmações espirituais quanto a essa ferramenta do mapogâmico de várias pessoas, né, também, e mentores, né? Então, isso acalentou meu coração, sabe? Tipo assim, ó, Então, voltando, né? vai que é uma coisa, vai que dá, vai que é ok, tá tudo Isso, certo. E eu exatamente. acho também, assim, só que cortando um pouquinho, eu acho que em relação a isso também é uma coisa legal da gente pontuar, é que tudo isso, eu sempre penso o seguinte, a gente caiu aqui, né? Jogou, caiu de papo, vamos deixar pelo menos alguma coisa para que esses coitados quando chegar no certo momento da vida deles, pelo menos eles possam se guiar, possam guiar, né? O próprio caminhar de alguma forma, para dar uma luz, para dar um esclarecimento, ajudar um pouquinho. Então, existem essas ferramentas, né? Ainda bem. Exatamente. E de certa forma, ao mesmo tempo que é essa pista, né, Dilma, que a gente falou assim, olha, é uma benevolência divina, Sim, não poderia ser diferente dentro dessa realidade que a gente vive. Imagina, falando da astrologia, por exemplo, né? A nossa massa, né, comparado à massa do planeta Terra, de Júpiter e de todas as constelações que estão atrás, ela é ínfima, né? É quase que nula comparado a eles. sim. Então, nossos corpos têm influência. E a gente nasce, bom, tu vai nascer justamente naquelas influências a que tu faz jus, é o que o livro Consolador de Chico Xavier diz, né? Tanto aquilo que tu traz de potencialidades, quanto aquilo que tu veio trabalhar, aquilo que tu tem dificuldade, né? Ele está mostrando aquele momento que tu nasceu, é na data certa, na hora certa, que nem diz o Wilk Texto aqui, né? No Autobiografia de Yogi, para que tu faça a tua jornada, sabe? Tanto nas tuas potencialidades para florar, mas também naquilo que tu tem que trabalhar. Por exemplo, no mapogâmico, né? Quem nasce com a regência do número 7, que é o carvalho, e dentro dos arquétipos, está associado ao arquétipo do herói, né? De missão de vida, dentro da somatória dele deu 7, né? Por exemplo, se a pessoa se recusa a viver a jornada do herói, que é vencer a si mesmo, vencer as próprias batalhas, as próprias sombras, a que ela se propôs antes de encarnar, né? Inclusive, é ali que ela vai trazer uma grande satisfação, ela vai conseguir uma realização dentro daquilo, porque geralmente também é um arquétipo, né? Que a gente tem uma certa dificuldade e, ao mesmo tempo, tem algumas potencialidades ali latentes que a gente tem a desenvolver para chegar até lá, né? Então, de certa forma, a gente se propôs a vivenciar principalmente aquele arquétipo, né? A gente vive vários outros. A gente vive, por exemplo, todo o roteiro das Ogãs, né? Que tem todo um roteiro, assim, dentro das 25 Ogãs, de nascimento, morte, a parte espiritual, depois renascimento. É um É ciclo, muita sabe? coisa, É eu bem achei o interessante. máximo. Eu fiquei curiosa, eu estava dando uma lida, cara, é muito rico, é muita É muito, informação, é muita coisa, é né? Deixa eu só muito. ler aqui um comentário aqui da Rá, ela colocou aqui, eu sinto muita afinidade com a cultura celta, também. E eu, eu observei com mais avidez quando pude me ver melhor no mapa orgânico. Eu ia ouvindo o Gustavo e ressoando forte dentro de mim. Olha que legal isso. A Rá tem um mapa lindo também. A Né? numerologia dela são 25 Ogãs, né? A numerologia dela dá número 25, justamente. É a última Ogã ali, né? É como se fosse o espírito prestes a reencarnar para voltar para a primeira Ogã lá, representada por Date, né? Então rege muito a consciência. É bem interessante, assim, o mapa ogâmico, assim, em si, ele traz um detalhismo, assim, incrível, sabe? Tanto que eu me encontrei muito com essa ferramenta, né? E, claro, dentro dessa linha que é de coração, assim, que eu sinto, né? Que é a parte política, celta e assim por diante. Mas Sim. muito show. Sabe o que, é que eu estava pensando aqui, enquanto tu estava falando aí? Eu pensando aqui nessas pessoas que a gente sabe que atualmente a gente está vivendo assim, um boom.
de questão de depressão medos, insegurança. E a gente sabe que tem muito dessa questão das pessoas estarem desconectadas com essa parte delas, né? As pessoas estão muito focadas na questão do materialismo, questões da terra mesmo, questões daqui do dia a dia. Então as pessoas elas se prendem muito a isso e meio que não enxergam esse outro lado, que é o lado que é o lado real, né? Digamos assim, nosso, né? Que tudo isso aqui é uma ilusão. Então eu fico pensando, por isso eu fiz questão de trazer, sabe? De te trazer aqui para. Eu sei que o canal não é tão grande ainda, mas a gente vai aos pouquinhos. Então, assim, quanto mais pessoas souberem dessas ferramentas, tiverem acesso a ferramentas como essa, né? Elas vão poder se ajudar nesse quesito. Imagina aí, esse pessoal todo aí com todas essas questões, né? Nesse sentido, como é que você colocaria que o mapa, você falou que ele traz muitos esclarecimentos, mas especificamente para essas questões, como é que tu colocaria isso aí? Então, Dilma, dentro do mapa astrológico, ou ogâmico, ou qualquer tipo de mapa, né? Eu vejo que as pessoas que mais me buscam são aquelas que, de certa forma, estão numa busca, né? Não, porque tem outras pessoas que não... por exemplo, por mais que eu fale desse mapa, por mais que eu fale dos encantamentos que tu encontra lá, sabe, de ti mesmo, desse autoencontro, daquilo que ela mostra de potencialidade, daquilo que o mapa ogâmico, por exemplo, mostra de desafios que tu vai enfrentar para se ressignificar, se a pessoa não está desperta, não quer enxergar isso, não adianta, né? É a mesma coisa que... É ruim falar isso, mas é a mesma coisa que falar para uma parede, sabe? Não tem como. A pessoa tem que estar apta, tem que querer buscar essas ferramentas também, sabe? Nesse sentido. Claro, mas aí vem aquilo que tu falou, um trabalho de divulgação, que as pessoas conheçam, né? Para que chegue a mais gente. Isso é fundamental, assim, ao meu ver, sabe? Porque, né, não são todos que conhecem, às vezes nem astrologia, né? E que é uma ferramenta, por exemplo, naquela época que eu estava no vestibular, se eu tivesse contato com a parte astrológica de uma pessoa séria, né? Dentro disso, que traz, querendo o Yuki Teshma, né? Pessoas sérias, intuitivas, que hoje em dia são raras dentro desse trabalho. Claro, mas, claro, né? Acho que cada vez estava florando mais pessoas mais Sim. intuitivas e com essa nova virada, mas ele falou naquela época, né? Seria muito bom para mim naquela época, sabe? Porque às vezes as ferramentas puramente falando questão de trabalho, né? Direcionadora de trabalho, teste vocacional, às vezes não traz a profundidade que um mapa, por exemplo, traz de autoconhecimento, falando de espiritualidade, falando dos seus desafios, o que tu tem que virar dentro dessa jornada, que chave da tua consciência ali que tem que dar uma virada, tem que inverter para um lado positivo que está negativado, o que tu está enxergando diferente, que crenças que tu está carregando, né? E também, claro, as tuas potencialidades que são divinas, né? Porque a numerologia ela reflete aquilo que vem da nossa alma, né? Então é uma coisa que vai além, sabe? Se eu tivesse contato com isso naquela época, seria muito diferente, né? Acho que a minha visão, meu entendimento, eu tinha, mas de uma maneira muito rasa, aquela coisa mais de horóscopo, por exemplo, falando da astrologia ou esses outros mapas, então nem fazia ideia, né? Que existia a numerologia, que existia o mapa, né? Então, eu sinto que as pessoas que vêm, que buscam, realmente já estão numa jornada, já estão buscando se compreender, já estão buscando entender para onde tem que ir, o que tem que fazer, sabe? Porque senão, simplesmente eu tentar chamar as pessoas para fazer o mapa assim externamente, tem pessoas que não vão nem dar bola, sabe? É uma coisa que ressoa com a jornada dela naquele momento, né? Hora ou outra, seja como for, né? Pelo amor, ou às vezes, que nem foi no meu caso, pelas dores, né? Que eu passei, eu acabei despertando, sabe? Então ali ver aquela busca, eu tô não é mais uma busca externa ou uma busca simplesmente para eu me encaixar um pouquinho, não, era visceral essa busca em mim, sabe? Eu não conseguia mais trabalhar naquilo que não fazia sentido ou significado para mim, que não tivesse um significado maior. Estava buscando isso a fundo, sabe? Então, os mapas, por exemplo, para mim, abriram essa porta, assim, sabe? Nossa, comecei a me enxergar, comecei a ter um autoconhecimento. E depois, né, claro, ele refletiu aquilo que, de certa forma, já ressoava. E quando é a verdade, né, aquilo ressoa com o nosso coração e, de certa forma, vai abrindo, né? Aquilo que os mapas estão falando quando é verdadeiro, né? Aquilo vai abrindo o nosso cardíaco, o nosso coração, a nossa compreensão, né? Mas isso ainda assim é uma jornada, por exemplo, que nem eu te falei. Daqui a pouco tá uma pessoa que não
não está muito conectada com essa parte do autoconhecimento, nessa busca, tu falar isso para ela não vai se identificar, porque ela está tão identificada com outras questões externas, com aquilo que ela foi criada para ser, que a sociedade criou ela para ser, que ela não está enxergando aquilo que vem dentro dela, sabe? Então precisa aí de um certo um despertar mínimo, uma busca mínima ali para as pessoas chegarem a essas ferramentas, né? É por isso que eu digo que é tão importante esse trabalho que a gente faz, de divulgar isso, sabe? Para que as pessoas comecem a entender que isso funciona e tudo, poder acessar esse tipo de informação. Por exemplo, a Priscila tem um trabalho belíssimo com o canal Bosque Sagrado, onde fala sobre espiritualidade. A Pri também trabalha com a numerologia. Então, assim, são canais. A Rá também falando sobre água fluidificada, sobre energia, sobre... Enfim, gente, é muita coisa. Tem muita coisa legal. O canal é o novo Olhar Mapas, não é isso? Pronto. Então, tem esse canal também. Mas no YouTube é o Novo Olhar? É. Novo Olhar, isso. Novo Olhar, isso. E aí? Então, assim, sabe, a gente poder chegar e mostrar para esse povo, né? Bora começar a movimentar essa maquininha aí. O Wagner está perguntando aqui, ele está falando que gostaria de saber como funciona o mapa. Sim, vamos falar. Mas só para complementar, só para essa parte que tu comentou, né? Essas ferramentas todas, por exemplo, um mapa orgâmico, um mapa astrológico, um mapa numerológico, nunca é um teto, né? Eles mostram aquilo que a gente tem de potencialidade, para onde a gente tem que ir, mas a jornada é infinita, as possibilidades dentro do nosso livre-arbítrio são infinitas ali também, sabe? Então, eles nunca é um teto. Então, fazer um mapa astrológico, daqui a pouco fazer um outro tipo de terapia, são tudo complementares, uma constelação familiar, tudo vai se complementando e vai ajudando, sabe? Não é só uma ferramenta ali que também que vai tirar toda... Claro. Né? Então, por isso que é importante ter terapeutas em várias áreas, e por isso que existe terapeutas em várias áreas fazendo o seu trabalho de coração, né? Sim, sim. Mas vamos lá. Como que funciona? Tem essas ogãs que eu expliquei anteriormente, né? Essas 25 ogãs, que correspondem às árvores sagradas e também a mais de um ou mais arquétipos dentro de cada uma dessas árvores, dessas ogãs, né? Dessas escritas. Então, é uma energia específica dentro de cada uma dessas escritas. O mapa ogâmico são 2 círculos, depois eu mostro para vocês. São 2 círculos, tá? O círculo do céu e o círculo da terra, e dentro tem espirais. Como é que eu posso fazer uma correlação, assim, por exemplo, dentro da astrologia, tá? Tem as 12 casas astrológicas, né? Cada um, de certa forma, fala de uma área da tua vida, né? No mapa ogâmico tem as 14 espirais, não se chamam de casas, se chamam espirais, né? E cada uma dessas espirais falam de uma área da tua vida especificamente. E de acordo com a tua numerologia de nascimento, tua numerologia natal, né? Tu vai ter uma ogã regendo cada uma dessas áreas da tua vida. Porque as ogãs, elas também correspondem às letras do nosso alfabeto e correspondem à numerologia, né? De 1 a 25. Aí, a partir daí, por exemplo, da tua data de nascimento completa, do teu nome completo e assim por diante, né? Eu consigo ver quais são as ogãs que estão regendo cada uma das áreas da tua vida, né? Às vezes, alguma área da tua vida tem mais de uma, né? Dependendo da situação, dependendo da numerologia, isso varia bastante. Então, a partir daí, eu consigo ver, né? Que nem dentro da astrologia tu tem as 12 casas, e no dia que tu nasceu, tu estava com Júpiter em Escorpião, tu estava com Netuno em Capricórnio, e assim por diante, sabe? Então, aqui no mapa ogâmico, dentro da área da tua vida que fala da tua essência, que é a tua missão de vida, que é muito das tuas características, qualidades, aquilo que já traz desenvolvido de outras vidas, como afinidades, né? Tu tem a árvore carvalho, por exemplo, na tua auxiliar, né? Que falam de curas que tu veio jornadear nessa encarnação. Tu tem lá 2 ogãs, tu tem a árvore aveleira e tu tem a árvore azevinho. E assim por diante, sabe? Então tu vai ter como se fosse um bosque ali, um bosque sagrado inteiro teu. Várias... o bosque sagrado. Um bosque sagrado teu ali. E ali dentro tu vai ter essa composição de árvores que estão te mandando ali um significado, uma energia, né? Porque elas também, por exemplo, o carvalho está muito associado aos druidas, né? Ela está associada aos mestres. O título dela é Os Mestres de Magia, daí é o arquétipo do mestre, do mago, do sábio. O que ele traz de autoconhecimento, características e qualidades dessas pessoas, né? Geralmente traz um certo desenvolvimento dentro disso e tem uma missão associada a isso, associada à espiritualidade, né? Que está associado a esses arquétipos, está associada à energia do carvalho, né? A minha, por exemplo, é o salgueiro. E para tu ver como essas ferramentas, quando verdadeiras, né? Elas trazem uma junção das informações.
O Salgueiro, ele também está muito ligado à espiritualidade, ao misticismo, ao ocultismo. Fala também das sombras, desse mergulho, né? Mas ele fala do poder de comunicação. E eu tenho um Sol em Gêmeos e eu tenho uma Estélio em Escorpião. E é justamente esse misticismo, esse ocultismo, é para lá que eu tenho que ir, né? Que eu tenho que trabalhar dentro disso e junto à comunicação. O Salgueiro está falando isso só numa área da minha vida ali dentro do mapa orgânico, sabe? Então dá para fazer toda a junção desses mapas, né? É incrível, é uma ferramenta maravilhosa. Eu faço um formato de livro. Desculpa, pode me interromper, Dilma, eu falo demais aqui, tá? Pode falar, vai. Eu tô aqui, eu fiquei extra, eu vim por mim, eu tô aqui. Ai, gente, eu falo nisso, eu vou até colocar. Eu sempre faço isso com o pessoal, com os meus convidados. Eu adoro fazer isso. Aqui no Instagram só tem 1 hora de live. Aí a gente vai fazer o seguinte, segunda parte no YouTube. Assim que eu começar a fazer as lives ao vivo. Eu tô fazendo um cronograma direitinho para começar com as lives no YouTube, que lá tem mais tempo. Você já está convidado. Muito obrigado. Colocou aqui que tem a árvore azedinho na minha comunicação. Sensacional. Muito lindo. Então, agora eu me esqueci qual que era a parte que eu estava falando. Você estava falando. Não lembro se era da junção. Você estava falando da questão das árvores. Aí você estava dando o seu exemplo. Que você tem o salgueiro. E aí você estava falando sobre... A junção, de certa forma, acho que eu ia falar, era uma outra coisa assim, que eu ia comentar naquela hora, mas acabei esquecendo. Mas, de certa forma, esses mapas, eles trazem uma junção, né? Então, o mapa astrológico, ele traz uma certa riqueza, e o mapa orgânico traz outra precisão em certos aspectos, sabe? E eu fazendo a junção, tu vê que eles todos se casam, mas eles conversam, eles trazem esse conhecimento, né? Que quando interiorizado e vivenciado, se transforma em autoconhecimento. Eles trazem isso com muita maestria, sabe? Foi o que eu falei, assim, meu mapa, se tu vê, o meu mapa astrológico, assim, meu mapa orgânico, eles se complementam, assim, numa riqueza linda, sabe? Porque, como eu falei, eu tenho o Sol em Gêmeos e eu tenho, por exemplo, um nó do Norte em Escorpião e vários outros planetas em Escorpião, né? O nó do Norte é o nosso caminho, é para onde que a gente tem que ir, né? Porque é como se no passado a gente tivesse vivenciado muito a energia do signo oposto, né? Eu, por exemplo, no meu caso é Touro, e eu vim agora vivenciar mais a energia de Escorpião, né? Ir rumo a essa profundidade, sair da zona de conforto. E, de certa forma, o meu mapa orgânico fala a mesma coisa, sabe? Eu tenho lá nas Ogãs que se chama Espiral do Karma, né? Que traz esse nome, mas está mais associado às questões familiares, o que eu vim desenvolver, por exemplo, dentro da família, que virtudes que eu vim aflorar. E tá lá a jornada do herói descrita, sabe? É justamente essa saída, de certa forma, Pra ver, né? muito bom. O meu é Sagitário. Eu sou de... Depois se eu não me engano, a Pri me falou, eu tenho anotado direitinho, que o meu número, ao que tudo indica, é da 22. É 20 de 12 de 70, de 1970. E aí, parece que dá esse número, eu não sei direitinho. Depois eu vejo contigo. Não... Tá, daí a gente agora essa parte. Tu é Sagitário de Sol, tu falou? Sagitário. Muito lindo. Sagitário é muito... É o cavalo, é o centauro, né? A parte do corpo é animal ainda e ele está buscando aquela angelitude, apontando com a flecha para cima, né? É a transcendência. Então ele fala dessa busca superior, né? Então não é à toa que você está fazendo, trabalhando com esse meio, essa parte espiritualista. Isso é muito do Sol. É interessante, né? Porque é uma coisa que eu observei também dentro da parte astrológica. Inclusive, a minha própria professora de astrologia comentou assim, nossa, e é bem interessante, sabe, que o nosso Sol, geralmente as questões que envolvem o nosso Sol, né, por exemplo, teu signo de Sagitário, meu é Gêmeos, é ali que a gente tem um grande dom e potencialidade. É ali, por exemplo, uma pessoa que está mais afastada daquilo que é a missão ou está mais em depressão, é claro, tem todo um processo para sair da depressão, buscar um significado maior para a vida. A espiritualidade ajuda muito nesse sentido, né, outros trabalhos. Mas, por exemplo, fazer as atividades que envolvem o teu Sol, isso vai te trazer uma grande satisfação. É ali que está o teu brilho, é ali que está a tua luz, né? No meu caso é a comunicação. Se alguém me priva da comunicação, que no passado foi, né? Eu me privei, eu me fechei, tive que fazer um trabalho interior para começar a me comunicar ao mundo, sabe? Se alguém me priva,
de trabalhar com essa potencialidade que ela tem, que eu adoro estar comunicando, passando informação, dando aula, né? Que seja. Isso me abafa. Isso está abafando toda a minha essência, minha potencialidade, que é o que o Mapogâmico também fala, que eu vim com missão de vida trabalhar a comunicação como salgueiro, né? Então, é uma riqueza assim, que essas ferramentas podem trazer, né? Eu estou fazendo essa junção agora de tudo isso, junto com o mapa arquetípico também, que também dá um grande direcionamento dessa parte, né? O mapa arquetípico já vai direto nessa questão dos arquétipos. E ele está associado... Essa questão arquetípica, eu entro muito na questão dos sonhos. Nas minhas mentorias, eu trabalho principalmente os sonhos baseados nos arquétipos junguianos. Então, eu trago toda... E é impressionante como esse detalhe me faz perceber perfeitamente onde a pessoa está. Em que ponto ela está do trabalho. É muito legal mesmo. É uma ferramenta assim, que eu amo. E é interessante, né, Dilma, isso que tu falou, o não... O que é a sombra? Você está vivendo, que nem eles falam, está vivendo a sombra do digital arquétipo, né? Não é que o arquétipo tem a sombra. O arquétipo é uma virtude, está associado a virtudes divinas, são representações arquetípicas, né? Que contém em si virtudes divinas de elevada vibração. A sombra é a gente que se recusa a vivenciar aquilo, né? Por exemplo, tu nasceu com a numerologia 7, que nem eu falei, a jornada do herói. A pessoa que está se recusando a fazer a vivência do herói, fazer a jornada heróica, né? Matar, no caso, integrar, acolher o seu próprio dragão interno, depois voltar, né? A sua raiz lá e trazer as boas novas, trazer essa jornada heróica, que é possível sair da zona de conforto, que é possível fazer uma jornada. Se a pessoa não está indo rumo a isso, ela está projetando sombra, como está na zona de conforto, às vezes não quer se movimentar, está faltando algumas virtudes ali associadas à coragem. Não flui, né? E a vida não flui. Não flui. Não flui. Então, a gente viver esses arquétipos, seja dentro do mapogâmico, viver a minha essência, né, o salgueiro, entender a fundo o que ele significa, viver o meu arquétipo regente, né, no meu caso é o sábio, que é a comunicação, a introspecção, é o saber lidar com essa energia. Isso foi uma coisa que eu vi muito, né? Hoje eu estou na regência do sábio, por exemplo, e a sombra do sábio, né? O sábio busca, de certa forma, a solitude para fazer como é que eu posso dizer, a integração daquilo que foi passado e também para buscar viver no presente, né? Trazer esse autoconhecimento nesses momentos de solitude e também estar em contato com o sagrado e com o divino e depois trazer a comunicação para o mundo, né? Trazer também essa sabedoria, esse conhecimento que foi feito, foi angariado pelas próprias experiências, né? A sombra, o que é que eu vivenciei muito quando eu estava nesses momentos de despertar, de dor, ou até mesmo de depressão, que eu passei por um momento, o que era? Eu estava me isolando do mundo. Eu estava me isolando, eu estava fazendo justamente... Não é que o arquétipo do sábio tenha essa sombra. Eu que não estava querendo viver a verdade daquele arquétipo, né? Que é a solitude, não a solidão, né? E várias outras nuances ali que estão associadas. E tudo isso aparece no mapa arquetípico, por exemplo, né? Quais são as virtudes e quais são as sombras quando tu não quer viver esse arquétipo. Aí tá, como é que tu faz para sair dessas sombras? Não é lutar contra as sombras, né? É tu ir em direção às virtudes, tu aflorar e trabalhar com as virtudes. Não é lutar contra as sombras, mas que virtude que aquele arquétipo está trazendo. Então é ali que eu tenho que fazer o arquétipo da coragem. Eu tenho que tratar e buscar vencer a mim mesmo, né? Em vários aspectos. Ir além dos meus medos e assim por diante, né? Eu tenho que viver a virtude e não lutar contra a sombra, né? É isso que eu acho interessante que o pessoal fala, que eu fico ouvindo assim, chega a dar uma dorzinha. Sabe quando a pessoa fala uma coisa que eu falo, ai, meu Deus, não acredito, sabe? Esse tipo de reação. Pronto. Quando alguém diz assim, eu preciso matar o meu ego, ou preciso vencer a sombra. Aí eu chego e faço assim, ai, porque são aspectos da mesma moeda, cara. Tu vai jogar a moeda fora, então. E aí tu não vai ter nem um lado nem o outro. É simples assim. Então, é interessante trabalhar tudo isso, porque quando você percebe que tudo isso faz parte de ti e que você pode viver de uma forma conectada, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais de acordo com o que tu veio vivenciar aqui, é impressionante como... Vou dar um exemplo aqui no meu trabalho como cuidadora, tá? Eu passei um período totalmente isolada. Os 10 aninhos que eu passei na Itália, era praticamente trancada dentro de casa cuidando do paciente.
Então, foi um isolamento necessário para que eu fizesse essa viagem de retorno a mim mesma, como eu gosto de falar, e trabalhar tudo isso em mim, enxergar quais eram as minhas sombras, quais eram as minhas virtudes, o que é que eu precisava trabalhar em mim que estava já urgente a coisa. Então, assim, foi todo um processo. Depois disso, eu comecei a ficar sufocada. Eu comecei a sentir que eu estava, tipo assim, a sensação de que você está perdendo tempo. Mas você não Aham. está perdendo tempo, mas é a sensação que dá. É tipo assim, cara, eu podia estar fazendo mais, sabe? Uhum. Aquela do fazer mais. E Claro. aí, pronto, aí depois agora sim eu estou no meu caminho, eu estou no meu fluxo mesmo assim, eu me sinto realizada fazendo tudo que eu faço, sabe? Isso E é às muito vezes bom. nas sombras, né, Dilma, isso que tu falou, às vezes nas sombras não tá só aquelas questões que a gente não quer enxergar, que a gente não quer ver, que é dolorido, Sim. os nossos traumas, às vezes tem potencialidades lá que estão Ou engarrafadas, que a gente falou. como. Uhum. Sim. E que nem tu falou, né? Já estava sentindo um vazio daqui a pouco, eu estava sentindo que estava perdendo tempo. É porque a tua essência já estava me impulsionando. Olha, tu tem muito mais capacidade, tu pode fazer mais. Então tinha Sim. alguma coisa lá que tu estava resistindo a trazer a luz, e não era às vezes uma sombra, né, dolorosa, aquela coisa. Era uma potencialidade que tu estava resistindo. Aí, claro, né, tinha algumas questões que estavam barrando isso, às vezes uma vergonha, às vezes várias Uhum. outras questões que tu teve que trabalhar ao longo do caminho, que nem eu para gravar vídeo, sabe? Pra começar a me comunicar. Ah, Eu não, tinha essa potencialidade. eu sempre fui muito sem vergonha. Eu adorei, assim, quando eu vou gravar vídeo, eu adoro. Eu sou muito exibida. Sagitariana, né? Não dá pra ser diferente. Ai, sou É exibida. verdade. Todo mundo, ai, timidez. Eu digo, eu passei longe da fila da timidez. Mas me diz uma coisa. Voltando a essa questão, eu achei muito interessante esse trabalho. Quando você fala desses arquétipos, você fala das árvores, o que é que você quer dizer com isso? O que é que tem a ver essa questão dessa árvore? Existe alguma representatividade? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu fiquei Em curiosa. que sentido tu diz? Em que sentido tu diz, Gilma? O tipo de árvore, por exemplo, quando se fala em carvalho, me vem a uma árvore potente, forte, Uhum. resistente. Ah, Perfeito. como é que você encaixa isso no mapa? Como é que, em relação a Entendi. esse caminhar da pessoa? Como é que Entendi. isso se encaixa? Tu sabe que a pessoa que canalizou em cima das Ogãs, dentro dessa linha que eu trabalho, né, que é o mapogâmico, que é a Lady Miriam Black, que ela é uma Sim. médium, canalizou através dos Uhum. mentores, né? E ela já é de família de escocesa, ela traz já toda a cultura celta que é enraizada na família dela. Inclusive, eles faziam os rituais, né? Bem na moda celta, como era antigo. E ela trouxe isso de tradição, né? Para cá. E ali ela começou a florar a mediunidade, começou a estudar as Ogãs a fundo. Aí teve um dia assim que ela pediu, né, por favor, me ajudem, né, a esclarecer o que as Ogãs estão querendo passar, sabe? Porque esse dialeto, essa escrita é muito antiga, né? Antes de Cristo. Uhum. E eles estavam querendo, ela estava querendo entender, compreender. Aí os mentores falavam para ela, né? Ah, tu quer entender mesmo o que as árvores estão passando? Estuda a fisiologia delas, né? O carvalho, por exemplo, que a gente falou, trazendo como exemplo, o carvalho ele demora 70 ou 80 anos para atingir a maturidade. E é interessante que dentro dos aspectos lá da pessoa de quem tem um carvalho em essência, tem uma certa dificuldade de encontrar até que se atinja, se encontrar até que se atinja uma certa maturidade. Mas também quando se atinge uma maturidade psicológica, né? Dentro dessa jornada, de certa forma, do herói, porque é o número 7 também, na hora que se atinge essa maturidade, ninguém para mais, porque o carvalho traz um cerne, uma rigidez, uma árvore forte, né? A madeira dela é um cerne duro, é diferente de outras que crescem mais rápido e são mais porosas, né? Então, isso traz todas algumas nuances que estão associadas ali a esse autoconhecimento de cada uma das pessoas. Então, de certa forma, estudar a árvore, o crescimento, essa parte do que essas plantas ou árvores estão trazendo, tu aprende muito sobre ti. Por exemplo, o salgueiro, né? O salgueiro, se tu for ver ele, assim, é uma árvore que chama atenção, sabe? Que parece que está querendo comunicar alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, quem fica embaixo do salgueiro sabe que ele tem bastante sombra, né? Então, tem Sim. muita questão de Uhum. sombra
a ser trabalhado ali também. Ele está associado ao misticismo, ao ocultismo, né? Então traz toda essa correlação também com as árvores, né? Então os mentores foram lá, tu quer aprender sobre as árvores, ou ter um entendimento do que elas estão querendo passar, além da questão também arquetípica associadas a elas, né? Que veio também ali associadas a algumas palavras, e também dentro do livro de Balimote, que é um livro muito antigo celta, que traz algumas palavras-chave dentro dessas ogãs, né? Que foi transcrito dos druidas daquela época, em primeira depois de Cristo. Acho que está lá na Escócia ou lá na Irlanda, né? Ela falou assim, estuda essa parte fisiológica das árvores. Então, tem um rico material, um vasto material por trás disso, né? Além da parte fisiológica e toda a correlação intuitiva com relação ao autoconhecimento da pessoa, também traz essa questão dos arquétipos, essa questão mais oculta, essa questão mais inconsciente, né? Que essas árvores passam. E precisa de uma certa profundidade, um certo contato com a espiritualidade mais profunda para entender. E é interessante com relação a isso, né, das árvores, eu trouxe até um trecho aqui do Leon Denis, do livro Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Não sei se me permite fazer a leitura. Não precisa perguntar não, meu amigo. Aqui quem manda é você. Bora lá. Ó, o que o Leon Denis traz, né? O Leon Denis seria muitos dizem que ele era a segunda opção, caso Allan Kardec não conseguisse cumprir com a missão dele. Né? E olha o que ele fala, né? Dentro do Gênio Céltico e o Mundo Invisível, que é um livro que ele escreveu. Os druidas, sob a abóbada das árvores seculares, cujos cumes eram antenas que atraíam as radiações do espaço, recebiam mais facilmente as intuições, as inspirações e os ensinos do alto. Tanto que, para pensar nessa correlação da árvore, ela também traz um certo arquétipo ali de integralidade, né? O próprio Buda, ele se iluminou embaixo de uma árvore. Então, aqui o Denis está trazendo, né? Elas são como se fossem antenas cósmicas, né? Ela não tem o ego, ela simplesmente traz esse prana, essa energia vital, né? Sem o ego, sem barreira nenhuma. Ela simplesmente passa, ela vive, ela existe, né? Então, aqui é o que ele traz. Ainda hoje, apesar de tantas destruições sofridas, a floresta não nos causa uma impressão salutar e reconfortante por seus eflúvios, uma espécie de dilatação da alma, pelo menos o que eu experimentei tantas vezes. Aqui diz Leon Denis, né? Certas pessoas privadas de faculdades mediúnicas perguntam-se como pode fazer para entrar em relação com o invisível. Sobre isso respondo, afastai-vos dos barulhos da cidade, entrai na floresta e na solidão dos grandes bosques, que se julga melhor a vaidade das coisas humanas e a loucura das paixões. Nas horas de recolhimento, é muito o arquétipo do sábio aqui também, né? Parece que um diálogo interior se estabelece entre a alma humana e as potências do além, dentro desses bosques, né? Todas as vozes da natureza se unem, os murmúrios da terra e do espaço sussurram para o ouvido atento. Tudo nos fala das coisas divinas, nos esclarece os conselhos da sabedoria e nos ensina o dever. Então, de certa forma, sair, né, desse turbilhão na cidade, se reconfortar aí em busca da natureza. De certa forma, para pensar, né, Dilma, o que Deus nos deu para a gente viver aqui? A natureza, né? Esse é o verdadeiro tempo dele. É plena. Sim. Exato. Então, o mapa ogâmico, de certa forma, ele traz uma profundidade, assim, sabe, bem além, assim, toda essa correlação das árvores, essas inspirações que elas trazem, né? O significado, a fisiologia, o que cada uma dessas árvores representam, né? E, claro, também tem algumas mitologias celtas associadas às árvores também. Então, é um conjunto, é um combo ali que traz um autoconhecimento que é interessante, né? Por exemplo, quem tem uma árvore em essência, o carvalho, por exemplo, novamente falando, né? Quem tem um carvalho em essência, o carvalho vai te trazer um aspecto, né? Dentro daquela espiral que fala dessas características, né? Da tua vida, dessa área da tua vida. Sim. Mas quando tu vai ver o que o carvalho está falando dentro, por exemplo, da parte do trabalho ou dentro da parte dos desafios que tu vai enfrentar, ele vai trazer um significado diferente, sabe? Ele traz uma energia, como é que eu posso dizer? Uma parte da energia dele fica se comunicando com aquela área da vida, né? Já dentro da essência, ela está trazendo uma energia mais íntegra dele. Na outra parte, por exemplo, da energia do karma, associada à parte familiar, que ele tem que entender, que virtude que ele tem que aflorar dentro daquela família, traz um significado diferente ali também, sabe? Querendo astrologia, daqui a pouco... Oi, diga. Pode falar, não, pode falar, pode concluir. Querendo astrologia, né? Por exemplo, um Júpiter, ele tem um significado dele, né? Mas um Júpiter dentro de uma casa 6 com escorpião é diferente de um Júpiter na casa 10 com peixes lá, entendeu? Então, é tipo isso, sabe? Ela traz a energia do carvalho, tem aquele arquétipo, mas ela traz um significado diferente para cada área da tua vida ali, né? Perfeito. Então, é uma
um mapa único, assim, sabe? Por exemplo, a tua energia é a tua energia, porque tu vai ter uma disposição ali de árvores, né, em cada área da tua vida que é difícil de outra pessoa ter igual, sabe? Não que, né, Uhum. com Sim. 8 bilhões de habitantes aqui no planeta Terra, pode ser que sim tenha, né? Complicado. Mas tu traz uma energia única, traz um belo autoconhecimento ali por trás, sabe? Assim como um mapa astrológico, um mapa arquetípico, todos se complementam, né? Aí que tá a Sim. riqueza também. Tem uma pergunta aqui da Flavinha, que é: os sobrenomes de árvores, como Carvalho, Pinheiro, também têm influência sobre as pessoas que têm esses nomes? O nome, ele Traz a tem energia uma também. força, né? Ele tem uma potência. O nome não é à toa. Também, como Não a é à gente toa. estava falando aqui da data, o horário que você nasce, tudo, o nome também, né? Fala aí, É responde aí, interessante. vai. Tem Joga a um, batata para tem você. um mapa tem um mapa que eu fiz de uma muito interessante, de um amigo que ele se chama, tem o nome inicial dele, né, o primeiro nome, aí o sobrenome dele é Guerra de Carvalho. E tu vê a jornada dele, e dentro a algã da essência dele é o Carvalho, né? De acordo com a data de nascimento, não tem nada a ver com o Carvalho ali, do Sim. sobrenome. E ele traz muitas características ali atreladas a essa energia do Carvalho, sabe? Então, sim, e além das questões de guerra, ele também traz essa questão da jornada do herói, né, dentro dele. E o sobrenome tem uma influência, sabe? Nada é à toa, assim, daquilo que tá. Eu carrego, por exemplo, Moreira. Moreira tem uma Ogã que Oliveira. Eu tenho é, Oliveira é e Almeida. então, exatamente. Inclusive tem uma Ogã, no meu caso, né, Moreira, que é a Ogã Muim, que ela está associado à Moreira Selvagem e a Videira, né? E o Moreira vem de Amoreira também, né? Vem da Amora. Então, lá no meu mapa ogâmico, em certos aspectos, eu trago lá aquela Ogã, trazendo um significado, sabe? E fora que entender mais sobre aquela energia me traz bastante resposta interior. Então, esse campo da numerologia, enfim, né, dessa parte numerológica, seja Muito qual for, rico, arquetípico, né? é Uhum, sim. muito rico. E pode ir muito além, sabe? O meu atendimento vai até o limite que a minha consciência me permite, mas daqui a pouco a pessoa, com a intuição dela, está captando uma outra questão ali que está mais oculta, sabe? Então, aí que tem essa variedade, essa riqueza, né? Dentro dos atendimentos com essas ferramentas, ou mesmo quando tu estuda, busca estudar, né? Essas ferramentas numerológicas, arquetípicas, é um campo lindo, assim, para mim me encanta muito, sabe? Tudo isso que é Ah, oculto, que é velado, para mim, é claro. magnífico. Tu tava falando aí, né? E tava me vindo muito aqui algumas frases aqui sendo jogadas aqui para mim. Tipo, É. o povo em pé, quando você falou em relação à árvore, me veio essa menção, né, que os indígenas eles chamam as árvores de o povo em pé, né? Me veio também Uhum. o Jung falando da árvore, que você precisa ser como uma árvore com raízes profundas e Uhum. conectada com o universo, né, com o que vem acima, fazer essa conexão, né, você ter Uhum. essa raiz forte para não ser derrubado com qualquer ventinho que der, você, né, conseguir ter esse, por isso se fala tanto em enraizamento, né, você, porque querendo ou não, gente, nós estamos aqui, então tem que se ter todo um cuidado, porque muitas vezes quando a gente entra nesse universo todo aí, a tendência é que nós comecemos a ficar muito lá, né? Ficar em um outro e não aqui na Terra. Também tem que ter esse cuidado, né? O caminho do meio, olhando para o lado direito e para o esquerdo sempre. E para cima e para baixo também. Então não dá para você tem que ter um cuidado, né? A Flavinha colocou aqui, obrigada. Fiz o meu trabalho de pós-graduação justamente sobre essas questões dos nomes e a influência em personagens de textos literários, novelas, por isso que perguntei. Muito Valeu, bom. Flavinha. Obrigada pela pergunta. Muito bom. Nós temos 7 minutinhos só, então aproveita esse tempo aqui para falar o que você quiser, fique à vontade para deixar mensagem. Aproveita e passa para a gente também ter os contatos. Pessoal, quem quiser os contatos desse rapaz vai estar na postagem que eu fiz para a chamada da live, vai ficar lá. Então é só entrar no meu perfil que você vai ver. Você vai ter acesso ao Instagram dele e tem também o YouTube, o canal do YouTube. Vai lá, se inscreve, porque vale muito a pena. Eu estou maratonando, já comecei já a maratonar. E é isso. E
Gratidão imensa por você estar por aqui. Vamos fazer mais dessa, viu? Você não vai Eu que escapar mais. agradeço. Gente, eu Eu prometo que que eu não vou agradeço. deixar ele escapar. Prometo, Essa prometo. semana eu não paro de falar aqui, meu. Eu solto, eu deixo, eu dou vazão aqui ao meu gêmeos em sol, né? Ao meu salgueiro. Tá bom demais. Eu acho que a mensagem de final que eu senti te falar estava muito relacionado com dessa simbologia da árvore, né? O trigueirinho, que é um grande Adoro. espiritualista também, já apareceu. Adoro também. Deixa eu só aproveitar aqui. Tu já Claro, viu claro. a última live dele que ele fez? Não Super vi, não vi. recomendo, não percam, assistam. A última live que o Trigueirinho Não vi. fez foi falando sobre flores, sobre rosas. Então, não percam, tá lá. Se você colocar a última palestra do Trigueirinho, Uhum. vai ter o vídeo no YouTube e ele fala sobre isso. É lindo sobre as flores, a coisa mais linda do mundo. E eu Vou até assistir. também, falando em trigueirinho, essa parte tem um vídeo dele, que é mais ou menos 1 hora, que ele fala sobre as árvores. Esqueci o título. Mas ele fala sobre as árvores, né? Sobre a Sim, importância das eu árvores. lembro As sim. árvores guardiãs. Uhum. As árvores guardiãs, se não me engano. É, E é lindo, eu é acho lindo. que sim. Deixa eu confirmar aqui, mas acho que é isso mesmo. Uhum. Mas e é justamente lá, né? Isso que eu queria passar. E o Sai Baba também falou, né? Um dos maiores professores, as árvores são, né? E o que a árvore simboliza? O próprio Trigueirinho falou, né? É o enraizamento, é os pés no chão, só que ela busca sempre o alto, né? Ela cresce em direção ao sol, à luz. E essa, se parar pra pensar, é a jornada mais inconsciente nossa, né? É a jornada, é aquela busca que todos nós, de certa forma, nosso self, nosso eu superior, chama como for, né? A nossa essência está nos impulsionando. Então, para que a gente encontre, né, com a nossa própria luz, que a gente encontre com a nossa divindade, é essa busca de entender e de integrar e de buscar o alto, buscar Deus, né? Então, esses mapas, essas ferramentas, é para que cada vez mais a gente se encontre com essa própria luz que a gente traz dentro da nossa essência, né? E a árvore é um grande símbolo disso, né? Por isso que eu falei, para mim, ela representa a integralidade, né? Ela é um ser íntegro, ela está bem enraizada, ela está vivenciando ali, né? Sendo suporte para vários animais que vivem ainda no entorno, dentro do tronco dela, e que ela está com a rigidez ali subindo, rigidez no sentido, né, de firmeza, de força, subindo então para o alto nessa busca da transcendência, né, que é a nossa busca, é a nossa jornada. Não tem outro caminho que não seja esse, né? Uma hora ou outra a gente vai despertar para isso. E a árvore é essa simbologia, né? E acho que para finalizar, tá, que a gente estava falando muito sobre as questões de sombra, acho que tu conhece o Áureo, né, do canal Estrada Sem Sim. Fim. Ele fez um vídeo recente, tá, sobre esse livro, que é o Orai e Vigiai. E eu falei para ele, eu comentei quando ele postou assim, eu não tô acreditando na sincronicidade, sabe? Que aconteceu assim, para mim foi uma resposta minha e eu vim compartilhar porque ele também compartilhou esse texto, então para mim me veio muito essa energia dessa semana e eu acho que vai contribuir a todos aqui, né? Porque foi um texto que eu tirei, que eu abri essa página desse mesmo livro que eu tinha, eu não sabia que ele tinha, sabe? Esse livro. Eu abri no domingo, né? Quando eu faço a meditação guiada com o pessoal, depois o Evangelho no Lar, depois abriu esse texto. E saiu essa página. Aí quando ele foi ver na segunda, na terça, ele postou exatamente a mesma página que ele abriu. E fala além do medo. De certa forma, tem uma energia arquetípica de fundo, né? Tem uma energia de arquétipo de fundo. Além do medo. Os filhos de Deus. És filho de Deus. O sol te beija a fronte todos os dias. Os pássaros cantam aos teus ouvidos. Aos teus pés todos os caminhos se abrem. A terra anseia pelas tuas sementes. A fonte que desliza, cantando, oferta-se aos teus lábios. As flores desabrocham perfumando o ar que tu respiras. Não tenhas medo de viver. Aguça os teus sentidos e integra-te com a criação divina. Tudo existe em função da tua existência. Não temas a dor e nem receios a morte. Viverás para sempre. Ai, que lindo! Pois é, gente. Isso aí vocês encontram essas coisas aqui nesse canal, tá certo? Tem quanto correr, não. São Muito lindo, convidados né? assim como esse. Deixa os seus contatos para o pessoal. A Rosângela está perguntando aqui qual é o arroba. Gente, gratidão por vocês terem estado aqui com a gente. Muito obrigada mesmo por Vou perguntar. digitar aqui. Compartilha essa live também com todo mundo que vocês acharem
interessante. E gratidão. E vai ficar salvo lá no canal, tá? No Sementes de Luz. Onde o nome dele. Deixa Maravilha. aí os teus contatos. Vilma, muito obrigado pela oportunidade, viu? Muito obrigado mesmo. Oh, meu E lindo. até a próxima, né? Acho que não vai se acabar por aqui, vamos fazer mais. Pois é, diz aí os teus contatos. O arroba Novo Olhar Mapas. Tem mais algum que você quer deixar? Acho que mais pelo Novo Olhar Mapas ali. A partir Também dali eu já não. começo a direcionar as pessoas que vêm. Pronto, perfeito. Então, gente, um cheiro bem grande para todo mundo. Amo vocês. Gratidão pela oportunidade, por mais essa oportunidade, um presente mesmo, assim. E a gente vai combinar outras, tá? Não se preocupem que ele vai virar. Como é que a gente fala? Vai ter uma cadeirinha cativa para ele no canal. A gente vai ficar chamando ele. Cheiro, meu Muito povo. Tchau, obrigado. Fica tchau. com Deus, viu? Valeu.